Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Abra sua Bíblia no meio, vai sair no livro de Salmos. Depois você vai para Provérbios e Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 11. A resposta de Deus, a voz de Deus para a nossa vida, ela está dentro desse livro sagrado, né, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Aqui é a voz de Deus. Você consegue dar um zoom aqui, irmã Renata, para quem está em casa? Pode dar um zoom máximo aí. Esse livro é o livro de Deus. Eu acredito que 99% dos brasileiros devem ter esse livro em casa, é ou não é? Só que esse livro fechado, ele não serve para nada, ele é só um livro. Mas quando ele está aberto e você lê, não é para você deixar aberto no Salmo 91, não é nada disso. Quando eu digo para você abrir, é para você ler. Para você ler, para você estudar, meditar na palavra de Deus dia e noite. Essa é a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, ela tem muito poder quando nós estudamos ela, quando nós compreendemos a palavra de Deus. Ela nos orienta, principalmente numa campanha dessa, que nós estamos aqui nesse último dia, findando esse último dia, seguimos as orientações, né? Eclesiastes 11, todos acharam? Olha a orientação de Deus para nós. 11, versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Amém? Vamos ler de novo? O senhor está com a NVT aí ou não, pastor? Olha só. Quem olha para o vento, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Não tem gente que fica só olhando para o vento, só olhando para as tempestades, só olhando para a crise, só olhando para os problemas. Quem olha para essa crise que nós estamos vivendo não lança semente na terra, amém? Olha a NVT. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Se você ficar olhando, obrigado pastor, só para o vento, você nunca vai lançar semente na terra. Pode ocupar o seu lugar. Você nunca vai lançar semente. Nada na vida substitui uma atitude. Amém? Nada na vida substitui uma atitude. Grave isso no teu coração. Nada na vida substitui uma atitude. O seu passado, ele está na sua mente, mas o seu futuro está aqui, ó, nas suas mãos. Passado é passado. A gente fica pensando, a gente fica triste com as coisas que nós perdemos, mas o futuro nosso está aqui nas nossas mãos. E depende das suas atitudes. Conta-se uma história
de um garotinho, e essa história não é só uma história, é um fato real, aconteceu de fato. Esse garotinho, ele tinha uma missão na sua casa, era colocar lenha na caldeira. Ele tinha que colocar lenha na caldeira. O papel dele era esse, para que a caldeira viesse a aquecer toda a casa, né? Lá nos Estados Unidos hoje a caldeira é a gás, né? Fica no porão lá uma tochinha de fogo acesa, né? Ela não apaga nunca. Mas nessa época aqui, essa caldeira precisava de lenha. E a função daquele garotinho era colocar lenha na caldeira. Essa era a missão dele, todo dia. Um dia ele colocou lenha na caldeira e foi deitar e acabou pegando no sono. Esqueceu da caldeira e pegou fogo na casa. A casa dele queimou. Lá nos Estados Unidos as casas são todas de madeira. E ele teve 80% do seu corpo queimado. Ele foi levado para os hospitais e esse garotinho ficou em coma na UTI, porém ele ouvia o que os médicos diziam. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se mover, mas ele ouvia o que os médicos diziam. Então, os médicos chegavam, vixe, esse não vai sobreviver. E ele ouvindo tudo. Não tem como. Era melhor ele ter morrido lá, porque esse não vai conseguir sobreviver. Por mais que a gente faça cirurgia nele, não vai andar. Se ele conseguir salvar a vida, nunca mais vai andar, porque o fogo queimou os nervos. Por mais que a gente tenta, ele não vai conseguir. Já era. E aí ficou naquele impasse, vamos fazer ou não a cirurgia. Acabaram fazendo a cirurgia. E passado muito, mas muito tempo, ele saiu da UTI. E quando ele voltou para casa, ele tinha uma casa nova. O governo tinha dado uma casa bonita para os pais. E ele ficava sentado na cadeira, olhando aquela grama bonita, que era a casa nova. Tinha uma grama, um gramado muito bonito na frente e uma cerca branca, uma cerca de madeira na frente. E ele, todos os dias, ele era colocado naquela cadeira para observar aquela cerca, a rua, os movimentos. E um dia ele, querendo ir até a cerca, ele se jogou no chão e foi se arrastando até a cerca. E todo dia ele fazia isso, ele se arrastava até a cerca por aquele gramado. E passado algum tempo ele percebeu que aonde ele se arrastava na grama, ia fazendo um caminho no gramado. Porque todo dia ele saía daquela cadeira e se arrastava até aquela cerca para poder ver o movimento lá fora. Só que não foi só isso que ele percebeu. Ele percebeu também que todos os dias a perna dele ia ficando mais forte de todo aquele esforço que ele fazia para se locomover. Então ele começou a arriscar mais. Ele começou a segurar na cerca e ele começou a andar segurando na cerca dia após dia. E as suas pernas foram ficando mais forte, e 3 anos depois, aquele garotinho começou a andar de muletas, com muita dificuldade. Tempo depois ele começou a andar sem ajuda de muleta, ia mancando, até conseguir os movimentos que ele precisava. E tempo depois, aquele garotinho, mais tempo, já na sua adolescência, ele foi campeão nos 100 metros rasos. Tudo porque ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Ou seja, uma atitude muda a nossa vida. Nada substitui uma atitude.
Ele tomou uma atitude positiva, enquanto os médicos diziam, não tem jeito. Enquanto os médicos falavam, não vai andar. Ele vai depender de cama dos outros o resto da vida. Ele não aceitou aquela palavra. Ele não aceitou as palavras que deram para ele. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite como uma pessoa de atitude. Que o Espírito Santo enchesse o seu coração, te fortalecesse e te desse atitude. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com visão de vencedor. Isso pode mudar a sua vida. No mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, preste atenção, volte para o capítulo 9 e agora o versículo 11. Nós lemos o 11 e versículo 4, agora nós vamos ler o capítulo 9, versículo 11, que diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Amém? Entenda esse versículo na sua vida, entenda. Olha, eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros, não é do rápido, daquele que for mais rápido, o prêmio. Não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende da ocasião, tudo depende do momento, tudo depende de você aproveitar a oportunidade. Você está entendendo o que Salomão está dizendo? No lugar certo, na hora certa e ter atitude, porque tem gente que está no lugar certo, na hora certa, mas não tem atitude. Então, é no lugar certo, na hora certa, é a ocasião, é o momento, e você aproveitar a oportunidade e tomar uma atitude. O acomodado perde a vez. O acomodado vai ficar para trás. Se você se acomodar, você fica para trás. Então, não adianta Deus preparar as oportunidades para você se você está acomodado. É ou não é? Adianta Deus preparar um monte de oportunidade e você acomodado? Se você se acomodar, você perde a oportunidade que Deus está te dando. É interessante que todos os dias nós oramos a Deus e pedimos a Deus sabedoria. Ah, Deus, dai-me sabedoria. Ah, Deus, dai-me sabedoria. Salomão está dizendo aqui que ele viu o sábio passar fome. Ou seja, não é do inteligente o pão, não é do sábio o pão. É daquele que tem atitude, daquele que aproveita a oportunidade. É ou não é? Você tem que aproveitar a oportunidade. Você não conhece pessoas? Quem aqui conhece pessoas que são inteligentíssimas, capazes? Aí você fala assim, nossa, fulano é até mais inteligente que eu. Quem aqui conhece pessoas inteligentíssimas, mas estão atoladas, paradas no tempo? É ou não é? Eu mesmo conheço pessoas inteligentíssimas, até mais inteligentes do que eu. Sim, mas estão estacionadas, estão paradas, porque não tem atitude, é ou não é? Não tem atitude. Então, a gente veio aqui nessa noite, nós colocamos as nossas causas diante do altar do Senhor. Deus, por esta causa eu me coloco de joelhos. Você colocou-se de joelhos pela sua causa. Então preste atenção, Deus vai criar oportunidades, só que a atitude vai depender de você. Deus não vai bater na tua porta e falar assim, olha, é o seguinte, toma uma atitude agora porque eu vou fazer isso, vai. Não, Ele vai preparar a oportunidade. Você tem que tomar atitude agora, você tem que ter atitude.
Nós lemos lá que o agricultor que olha para o vento, ele nunca lança a semente na terra. Ele nunca lança a semente na terra. Se você deixar de lançar a semente na terra, você nunca vai colher. Você precisa colher. É interessante que quando ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. A gente tentando entender esse texto, dá a entender que alguém lança um pedaço de pão na água e depois de algum tempo a gente vê aquele pão voltando, não é? Na verdade, o texto original ele diz assim: lança a tua semente na água e depois de muitos dias o achará. O salmista ele está falando isso olhando na cultura egípcia. O que os egípcios faziam? Quando em uma determinada época do ano chovia bastante no Egito e o rio Nilo transbordava, ele ocupava 2 quilômetros para cada lado do leito do rio. Você sabe o que é isso? É chão, hein? O rio Nilo transbordava, tanto que muitos adoravam o Nilo. Eles adoravam o Nilo como um deus. O Nilo transbordava e ele subia, ele saía do leito e ia 2 quilômetros para lá e 2 quilômetros para cá. Aquela água transbordava. Sabe o que eles faziam? Eles lançavam a semente de trigo e de milho no rio. Lançava no rio. Depois de muitos dias as águas baixavam e eles tinham um campo de plantação. Era isso que ele está dizendo: lance a tua semente sobre as águas e depois de muito dia você vai achar. Então, quando eles saíam de viagem e eles passavam beirando o rio Nilo, eles viam aquele monte de plantação de milho. Eles falavam: olha a semente que nós lançamos aí. Olha a semente que foi lançada. Então quem não lança a semente, quem deixa de lançar a semente, nunca vai colher. Ô meu irmão, a Bíblia é clara em dizer assim: lança a tua semente de dia e à tarde não retenha na mão. Volte a lançar de novo, porque uma hora ou outra ela vai nascer. Agora, o acomodado vai perder a vez. Deus vai preparar oportunidades, mas se você ficar acomodado, você vai perder a vez. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, que acabaram estacionados, que ficaram estacionados, não conseguiram dar sequência na sua vida. Olha a história desse garoto. Se ele aceita a palavra dos médicos, ele tinha ficado na cama o resto da vida. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim para mim: filho, você precisa estudar. Eu não gostava de estudar. Filho, você precisa estudar. Filho, você precisa ir para a escola. E quantas pessoas que não estudaram muito estão em situações piores, é ou não é? Estudar é bom. Estudar nos livra da ignorância. Estudar é maravilhoso. Só que estudar apenas não resolve, você tem que ter atitude. Você lembra quando você estudava, tinha aquela pessoa na classe, na sala de aula que era o mais inteligente? Todo mundo queria sentar do lado dele, todo mundo queria fazer trabalho de escola com ele, todo mundo queria ficar perto dele, porque ele só tirava nota boa, é ou não é? Quem lembra desse aluno na escola que era o mais inteligente? Sempre tinha um lá que era o mais inteligente, é ou não é? Tinha um que estudou comigo, a gente foi até o final, era o Rafael, o nome dele. Era o mais inteligente, ele só tirava nota boa. A professora, ela falava assim: vocês precisam ser como o Rafael. Vocês precisam ser como o Rafael. Porque o Rafael é estudioso, só tira nota boa. Ele era inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E há um tempo atrás eu encontrei ele. Olha só, encontrei ele. Eu fui almoçar num restaurante, encontrei ele servindo prato. Não que ser garçom não é uma profissão boa, mas ele era advogado, ele se formou, tinha um UAB. E estava trabalhando de garçom num restaurante. Sabe por quê? Porque ele tinha profissão, mas não tinha
atitude. Só inteligência não basta. Você precisa ter atitude. Então, a partir de hoje, pare e pense aonde você está acomodado. É ou não é? Você pode não ser aquela pessoa mais inteligente do mundo, mas se você tiver atitude, você vai para frente. Se você tiver atitude, você vai aproveitar as oportunidades. Lembra de Davi e Golias? Quem lembra da história de Davi e Golias, irmão? Golias foi uma bênção na vida de Davi. Davi estava lá olhando ovelhas. Um dia o pai dele chamou: vem cá, Davi, faz favor, pega um pouco de queijo, pega uns pãezinhos, vai levar para os seus irmãos que estão na guerra. Davi foi. Quando ele chegou lá, eu imagino Davi no caminho: oh meu Deus, não aguento mais essa vida de ser servo, ser deixado para trás. Quando Davi chegou lá, ele viu um gigante chamado Golias humilhando todo o exército de Israel. Os soldados, olha só, os soldados israelitas estavam todos com medo de lutar contra Golias. Mas sabe como que Davi viu aquilo? Como uma oportunidade. Davi olhou e falou: não, é uma oportunidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse gigante, porque se eu já fui ungido a rei, olha só, isso é questão de inteligência. Se Deus mandou o profeta ir na minha casa e falou que eu vou me assentar no trono, então eu posso desafiar 1000 gigantes desse que eu não vou morrer. Deus falou que eu vou sentar no trono, eu vou. Isso é uma questão de inteligência e de atitude. Ele creu na promessa de Deus. Não é possível que Deus ia deixar Davi morrer ali no campo de batalha sem antes sentar no trono de Israel. Se o profeta foi lá e falou: Deus te escolheu para sentar lá. Irmão, quando ele pegou essa palavra na mente dele, Deus te escolheu, aquilo para ele bastava para nada e ninguém no mundo pará-lo. Golias foi uma bênção na vida de Davi. Davi teve a chance de tomar uma atitude. Davi foi levado diante do rei, e Davi foi levado a rei por causa desse gigante. Tem gente que está bravo com o gigante na vida. É só eu, eu não aguento mais, é só comigo. Não é? É só eu, parece que Deus não me ama. Meu irmão, essa luta, essa prova que você está passando, esse gigante é uma oportunidade que Deus está te dando para você tomar uma atitude. Lembra de Moisés? Moisés chegou diante do Mar Vermelho. E agora? Chegamos aqui, o mar está na frente, Faraó vem atrás. Moisés chegou lá e Deus não abriu o mar. E agora? Nós vamos morrer aqui. Moisés começou a orar. Quando Moisés orou, Deus falou assim para ele: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Pega o teu cajado e toca nessa água. Toma uma atitude, rapaz. Por que clamas a mim? Quando Moisés entendeu, ele teve que tomar uma atitude. Enquanto Moisés não tomou uma atitude, Deus não abriu o mar. Foi ou não foi? Ou Deus falou: fica tranquilo que eu vou abrir o mar? Não. Você vai lá, você vai ter que tomar essa atitude. Enquanto ele não tomou uma atitude, Deus não agiu. Enquanto você não tomar uma atitude, Deus não vai agir. Como Deus vai abrir o mar se você não tomar uma atitude? Porque clamas a mim, Moisés, toma uma atitude. A nossa semente de hoje é atitude. Olha, quem olha para o vento não lança semente. A semente que você tem nas suas mãos hoje se chama atitude. Não olhe para o vento para não tomar uma atitude. Tem um palestrante, não sei se você já ouviu falar dele, chama David Camelot. Se o senhor já ouviu falar do David Camelot? O David Camelot, ele estava desempregado, estava difícil. Ele chegou em casa, a esposa estava doente. Ele foi na farmácia comprar o remédio custava R$24. Ele tinha só 12.
Ele implorou de joelhos para o farmacêutico. O farmacêutico não vendeu o remédio. Naquele dia nasceu uma revolta dentro dele. Mas uma revolta para o bem. Ele pegou aqueles 12 reais, estava voltando para casa revoltado, quando ele passou em frente de uma loja de doce. Ele entrou, ele comprou 12 reais de doce e saiu para a rua vendendo, revoltado. Quando ele terminou de vender os doces, ele tinha 50 reais. Ele foi lá, ele pegou os 50 reais, comprou em 50 reais de doce e saiu para a rua vendendo paçoquinha, saiu vendendo no semáforo, de porta em porta. No final do dia ele estava com 100 reais, ele transformou 12 reais em 100. Aí ele começou a ver que o negócio dava certo. Uma pessoa sem estudo, que malemar sabe escrever o nome, sabe quanto ele cobra para dar uma palestra para empresas? Você não assiste uma palestra dele por menos de 10 mil reais, você não assiste. Um semi-analfabeto que tomou uma atitude. A nossa vida, ela depende de atitudes. Enquanto você não tomar atitude, meu irmão, enquanto você ficar olhando para o vento, eu poderia falar assim, o pessoal vai fazer um mutirão lá na igreja, eu estou com dengue mesmo, dengue uma ova, eu vou lá, porque se eu não tomar atitude na minha vida, eu vou me acomodar, vou ou não vou? O mundo inteiro vai falar para mim não ir, não vai, pastor, você não está bem. Não, quando eu olho para esse tipo de motivação, não, eu vou. Porque a nossa vida, ela é feita de atitude. Ela é feita de atitude. Quem não toma atitude, fica para trás. Você está entendendo? Deus vai preparar oportunidades. Deus vai colocar oportunidades na sua vida. Se você não tomar atitude, se você se acomodar, meu Deus do céu, acaba com tudo, é ou não é? Acaba com tudo. Principalmente, eu estou falando isso para homens e para mulheres, mas principalmente eu estou dizendo para os homens também. Alguma mulher aqui gosta de homem acomodado? Gosta de homem acomodado? Já pensou a mulher chegar para o marido e falar assim, a conta do gás está vencendo, a conta da água, da luz, do aluguel. E a mulher olha para o marido, ele está lá no sofá assistindo televisão, e ela preocupada, que não tem dinheiro para comprar mistura, que não tem isso, porque ele tem um salarinho dele lá que ele ganha, para ele aquilo lá é o suficiente. Não é? Ele já vai trabalhar, ele já ganha um salário mínimo, com os descontos dá 800 e pouco por mês, para ele tá bom. E a mulher tem que se virar, tem que sustentar 2 filhos, pagar as contas com aquele dinheiro. O casamento acaba ou não acaba? É ou não é? Sabe por quê? Porque acomodar-se não é de Deus. Você tem que ter atitude. Deus nos criou para tomarmos atitude. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Pastor, está uma pandemia. Pastor, sabe, as pessoas estão morrendo. Morrer vai morrer mesmo. Vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Vamos parar na frente do cemitério e ficar ressuscitando pessoas? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos se trancar dentro de casa e esperar as pessoas ficar morrendo? É ou não é? Tem pessoas que estão morrendo dentro de casa que nunca saiu para a rua, que ficou nesse confinamento e que nunca saiu para a rua. O que o brasileiro precisa fazer é aprender a se defender do vírus, aprender a se proteger do vírus, é ou não é? Porque não tem vacina, sabe? As pessoas vão morrer dentro de casa. A pessoa tem que se aprender a se defender do vírus, a se proteger do vírus, a como se cuidar, como se proteger melhor, mas tomar atitude, não é ficar parado dentro de casa, porque a miséria mata mais do que o vírus. A miséria causa violência, a miséria cria latrocínios, aumenta roubo, aumenta assalto, violências em todas as áreas. A miséria é terrível, a miséria é um espírito maligno. A miséria é um espírito maligno, o espírito da miséria.
E é isso que os comunistas querem implantar no nosso país. É isso que eles querem fazer no nosso país. E se você cair na conversa fiada dessa imprensa marrom, você vai morrer dentro de casa, sua empresa vai acabar, você não vai dar um passo à frente, tudo vai parar. Sabe por quê? Porque você não tomou atitude. Você precisa ter atitude. Pastor, está uma pandemia, as pessoas estão morrendo, então agora é hora de você criar estratégias. Você precisa ter estratégias diferentes. O que você vai fazer? Como você vai agir? Agora é hora de ter estratégias, porque se você tomar uma atitude no meio dessa pandemia, sabe o que vai acontecer? No meio da miséria, você pode crescer na vida no meio da miséria, com uma atitude que você tomar, com uma ideia que você tem. De repente você acaba tendo uma ideia que vai beneficiar o país. Você já pensou? Não é? O que nós não podemos é nos entregar. Não se entregue. Aproveite as oportunidades e crie estratégias. Tenha atitude. Tenha atitude. Amém? Claro que nós não vamos sair tentando a Deus, porque Jesus falou, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não é sair tentando a Deus. Mas sabe, eu posso na minha cabeça de maluco, sabe o que passa na minha cabeça de maluco? Ela pensa assim que todos nós temos um dia marcado no livro de Deus. Se for de Covid, você pode se trancar dentro de um cofre blindado. Se lá no livro de Deus tiver escrito dia tal, ano tal, hora tal, fulano vai morrer de Covid, você vai morrer. Se não for, você não vai morrer. Então, nós precisamos ser inteligentes. Se cuide, aprenda a se proteger do vírus. Aprenda a se proteger do vírus. Como se proteger desse vírus e toque a sua vida adiante, não pare não. Tome atitudes, estratégias, porque agora é hora de tomar atitudes. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar a Deus, e eu gostaria que a partir de hoje, a partir desse momento, você parasse e pensasse assim, olha, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Onde eu preciso corrigir o curso da minha vida? Que tipo de atitudes eu preciso tomar? Existe um vírus, existe uma pandemia, mas eu não posso recuar. É ou não é? Eu não posso retroceder. Então, eu preciso aprender, a partir de hoje, a me proteger do vírus, a tomar cuidado, mas também ficar atento às oportunidades que Deus vai me criar para me tomar atitude. Se Deus preparar oportunidades na sua vida, tome uma atitude. Tome uma atitude. Com as oportunidades que Deus vai preparar para você. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Seja em tempos de paz ou em tempos de guerra, Deus vai cuidar de nós. Amém? Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, neste momento de clamor, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos ensinar. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos orientar. Porque nós estamos tão desorientados, meu Deus, com tantas notícias ruins, toda hora é uma coisa,
Ah, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar a gente tomar as decisões certas, porque tomando decisões certas, nós vamos deixar de sofrer, a nossa família não vai sofrer, a nossa família estará protegida pelas atitudes que nós vamos tomar, atitudes boas. Ah, meu Deus, atitudes que vão cooperar para o mundo, para a sociedade em geral. Mas ajuda-nos a ter coragem, ajuda-nos a tomar atitudes. Sim, meu Deus, ajuda-nos a lançar a semente, meu Deus, a não olhar para o vento e continuar lançando a semente na terra. Ajuda-nos a parar de olhar para o tempo e continuarmos lançando a semente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós lhe pedimos, venha sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.